Olha, talvez você conheça alguém ou já aconteceu com você aquela situação assim. Tem o tipo de pessoa que começa um projeto novo toda segunda-feira, sempre tem uma ideia mirabolante, a próxima ideia é aquela que vai salvar o mundo ou vai salvar a situação, mas nunca termina concluindo de fato aquilo que começou. Olha, tem também aquele que começa um curso, começa uma faculdade, depois muda, vai para outra, não gostei, vou para o outro. O problema é sempre a faculdade, nunca é a pessoa. E tem também, se aprofundando um pouquinho mais, aqueles que começam, sabe, jornadas novas, relacionamentos novos, mudam de cidade o tempo todo, tudo tá errado o tempo todo, mas o problema nunca é a pessoa em si. Mas calma, talvez você tenha se identificado com uma situação ou outra, já aconteceu comigo também, e eu vim aqui um pouquinho para falar sobre isso hoje de acordo com uma mentalidade e um ponto de vista diferente. Eu sou o Mestre Cavenati e nesse vídeo hoje eu quero falar um pouquinho sobre um segredo simples, básico, mas fundamental que no fim nos ajuda inclusive a fazer as pazes com aqueles nossos desejos em relação às nossas ações e o que de fato alcançamos. E lembra, gente, fica comigo até o final do vídeo que sempre tem aquela dica que também é básica, mas fundamental e que você pode fechar o vídeo e já sair daqui utilizando ela hoje mesmo aí no seu dia. Mas olha só, antes de eu ir diretamente para o conteúdo, que hoje está muito bom, eu quero dizer o seguinte. Gente, não é tudo que nós começamos nas nossas vidas que nós vamos concluir e até exatamente o final. Tem eventuais processos que nós começamos nas nossas vidas que, por um acaso, não tem nem final. Exemplo, comecei um novo idioma, não tem final um novo idioma. Você pode evoluir, você pode se sentir mais confortável, você pode ir para outro idioma, enfim. E tem aquelas também que nós começamos e porventura, em determinado momento, a gente não é bem que desiste, sabe? Às vezes a gente conclui o nosso ciclo, aprendeu o que tinha que aprender, deixa de lado, conclui a jornada, fecha o ciclo, vai para outra. Então, gente, primeiro de tudo, não é tudo que nós começamos aqui que a gente tem que sim até o final terminar, mas muito bem. Eu tô te falando daquelas coisinhas que a gente começa e desiste e deixa aquela culpa na cabeça. Isso sim, eu tô aqui para ajudar em relação a esses nossos objetivos, aqueles que quando não concluídos, deixam vazio. Você já teve aquela sensação assim na sua vida que você olhou para trás, para um determinado outro momento da sua vida, uma outra fase, e você para e pensa assim e fala, caramba, como é que eu conseguia fazer tudo isso? O famoso, como é que eu dava conta? Às vezes você para e pensa assim na sua época de colégio ou de universitário, você acordava 5 da manhã para poder, ou virava madrugada estudando para poder fazer uma prova, e passados os anos, concluído aquele ciclo, já virada a página, hoje na tua atual realidade você para, olha para trás e fala, meu Deus do céu, como é que eu dava conta disso? É comum também, hoje em dia, talvez as mães aí, mães de 2, 3 filhos, veem hoje como a coisa dinâmica é, e elas olham para trás e falavam assim, meu Deus, como é que eu dei conta de 3 filhos, de 2 filhos, enfim. Mas fato é que sempre que a gente consegue fechar um ciclo com sucesso, passado um tempo, tirar daquela homeostase, quando você tem essa sensação, é porque existe um segredo fundamental que você tinha naquela época que eventualmente você não tem mais hoje. Vamos falar sobre isso. Falando ainda dessa sensação de como é que eu dava conta, isso acontece também quando nós olhamos para outras realidades, outras pessoas, às vezes aqueles que nós inclusive admiramos, né? De repente eu olho lá um player do mercado, ele está lá no online, ou de repente ele é um grande campeão numa modalidade, ou ele é um grande empresário, enfim. Ele faz coisas que realmente eu olho, admiro e de repente eu paro e penso, meu Deus do céu, como é que ele dá conta? Eu vejo lá o Instagram dele, ele está num país, de repente já está no outro, ele estava numa reunião e parece que agora ele está treinando e agora ele está com a família e eu falo, meu Deus, como que ele consegue isso? E a primeira vez que eu percebi e tive essa sensação, esse insight de como as pessoas dão conta disso, foi justamente relacionado ao mundo dos esportes. Muitas vezes nós estamos num auge, nós estamos ali preparados para uma determinada prova, um determinado momento, um campeonato, uma graduação e você cumpriu um ciclo até lá, você fez um planejamento, cumpriu aquele planejamento que envolve treinamento, qualidade de sono, alimentação, também o que nós agregamos aqui na nossa mente e aí você chega preparado para aquilo. E passado aquele compromisso, por exemplo, um campeonato, existe às vezes depois também o quê? Uma ressaca, né? Você fica, meu Deus, nossa, competi, entrei em altíssima performance. Uma semana depois, parece que você já não consegue mais fazer a mesma coisa. Você fala, deixa eu tentar performar o que eu performei lá, você não consegue. E por quê? Qual é a chave? Muito bem, é o condicionamento. Aí você vai falar, nossa mestre, que novidade, mas é fato.
Nós, seres humanos, somos seres absolutamente condicionáveis. Então, se um dia você fez coisas que parecia milagre, que você para e pensa hoje, meu Deus do céu, como eu fiz isso, né? É muito provável que naquela época você estivesse pouco a pouco, fracionado, crescendo, chegando, se condicionando a fazer aquilo. E o condicionamento, ele é presente na parte física. Se você começa de repente a treinar, você começa num nível, sobe, sente que dá mais um pouquinho, arrisca, depois você entra numa homeostase e muda o estímulo e vai acrescentando. Isso pode ser treinamento físico, dizendo cardiovascular, pode ser muscular, pode ser qualquer... Olha, as modalidades são infinitas, mas nós somos moldáveis para isso. Em épocas de Jogos Olímpicos, por exemplo, se você olha o corpo de um atleta da natação, é diferente de um da ginástica, que é diferente do futebol, mas no fim eles foram condicionados àquilo. E qual é a novidade? A nossa mente também é absolutamente condicionável. Eu gosto de trazer também um pequeno embasamento histórico. E se a gente tentar juntar um pouquinho as duas coisas, nós vamos perceber que o condicionamento, na verdade, ele está conosco desde sempre. Desde sempre não sabemos exatamente precisar, mas ele faz parte da evolução, porque quando nós nos condicionamos, significa que nós evoluímos a ponto de nos adaptarmos a algo, uma situação, ou de repente a, por exemplo, clima, de repente superfície, de repente você vai ver que as pessoas de determinado lugar são mais altas, outras são mais baixas, outras têm a pele assim, assado. Então, na verdade, se nós pensarmos por esse viés, o nosso sistema de adaptação para a sobrevivência, ele é gerado também através do condicionamento. O condicionamento mental, que acaba influenciando com certeza no condicionamento físico. Então, antes que você me diga lá, mas mestre, eu sou zero condicionamento, eu não sou condicionável. Olha, se você está aí respirando e adaptado ao seu meio, sim, você é condicionável. Como que eu posso ver isso no dia a dia? É só você analisar. As pessoas, quando elas mudam de lugar, de cidade, ou quando passa um tempo, enfim, nós somos adaptáveis. Você acaba se tornando quase que aquele ambiente que você vive. As pessoas mudam a maneira de falar, de gesticular, o sotaque, às vezes até a maneira como se veste, de acordo com aquele lugar onde estão inseridos, ou o contexto onde estão inseridos. E isso acontece quase que de maneira subconsciente. Por quê? Porque a pessoa está se adaptando, e como nós somos seres absolutamente sociáveis, nós queremos ser aceitos num meio, o nosso subconsciente começa a demandar por essa adaptação e você de fato começa a entrar quase que no escopo daquele métier, daquele dia a dia, quase que sem querer. E isso é o quê? Acaba sendo um condicionamento por adaptação. Já que estamos nos entendendo aqui, vamos trazer mais uma métrica para o nosso dia a dia. O condicionamento, como já diz a palavra, ele vem de condição. Existe uma condição para que aquilo aconteça ou para que você chegue ao nível D, né? Exemplo. Então, existe uma condição para o estudante passar de ano e poder ir para a próxima série, para o próximo nível. Qual é essa condição? Ele tem que estudar, ele tem que saber a matéria, ele tem que fazer a prova, atingir aquela nota mínima, construir uma média e ser aceito para o próximo nível. Então, existe uma condição que vai condicionar a pessoa ao quê? Estudar, aprender aquele conteúdo. Ah, eu me inscrevi para uma prova, eu vou fazer uma prova simples de 5 km de corrida. Ok, qual é a condição que você tem hoje? É o seu ponto de partida. Ah, eu já treino, eu já corro, não, para mim é novidade, estou no zero, estou me adaptando de outra modalidade para essa. Na verdade eu pedalava e estou vindo agora para a corrida, ou não, eu estou vindo de uma lesão, estou me adaptando. Então, existe uma condição. E qual é a condição dessa prova? Ah, você tem que fazer 5 km abaixo de 30 minutos. Opa, então pera lá, já tem um tempo de corte, né? Então, esse condicionamento ele sempre vai vir de uma condição. Isso está muito presente lá na nossa educação. Nossos pais falavam ou falam ainda, aqui na nossa casa é assim, o famoso, enquanto estiver embaixo desse teto é assim que funciona. Essas são o quê? São as condições. E a criança o quê? Esperamos, se condiciona a isso. Dorme tal hora, acorda tal hora, come dessa maneira, vai estudar, vai arrumar o quarto. São condições que nós temos de coexistência. Então, gente, isso está presente o tempo todo, só que muitas vezes de maneira subconsciente. Qual é o grande X da questão e onde está o nosso ganho? Quando nós assumimos as rédeas desse condicionamento. Agora que já nos entendemos em relação ao condicionamento, sabemos que sim ou sim ele está presente no nosso dia a dia, deixa eu trazer qual é, talvez hoje, a maior problemática que nós temos em relação ao condicionamento. Olha, o condicionamento, para gerar uma condição, leva-se tempo. E quem é o grande amigo do tempo nesse momento?
É a disciplina, porque a disciplina nos mantém, palavra-chave aqui, na constância da busca desse objetivo, que é me condicionar a chegar a determinado ponto na minha vida, seja lá o que eu queira. Muito bem. O que joga contra? O imediatismo. E esse imediatismo tem muito a ver com talvez esse aparelhinho aí que você esteja nos assistindo. Acredito que está num telefone celular ou mesmo no seu computador, em casa, laptop ou desktop. Por quê? Porque você tem o mundo inteiro de informações e entretenimento na palma da mão, na hora que você quer, no momento que você quer. Então isso nos condiciona, isso nos condiciona a querer resultados imediatos. Olha, eu começo a assistir um vídeo aqui, se nos primeiros 5, 10 segundos não deu a mensagem que eu queria, não me engajou, não me entreteu, próximo vídeo. E se de repente aquele vídeo ali já começa com um comercial que eu não queria, não é muito bem o que eu quero, próximo vídeo. Fecho o YouTube, vou para outra mídia, solto o celular, liga a TV. Então é tudo muito imediato. E como é tudo muito imediato o tempo todo, nós nos condicionamos naturalmente, subconscientemente, a sermos mais imediatistas. Isso joga contra ou a favor da disciplina? Depende. Você está consciente disso? Então, o que me ajuda a construir conscientemente um condicionamento para o que eu desejo? Eu gosto de pensar de 3 maneiras: curto, médio ou longo prazo. E essas 3 métricas pode ser o que for para você, né? Eu gosto de pensar a curto prazo, pode ser a minha semana ou mês, depende do que eu estou falando. Se eu estou falando de uma empresa, eu posso dizer que um curto prazo são 5 anos. Se eu estou falando de repente de uma competição, um curto prazo podem ser sim 10, 15 dias. Muito bem. Se eu estou falando de médio prazo, também depende. Mas eu gosto de operar com um semestre. E se eu estou falando de longo prazo, na maioria das minhas metas eu opero com 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Então, quando eu divido, eu consigo saber em que nível de condicionamento, quanto de disciplina e constância eu vou precisar para construir determinado resultado. Exemplo, resultados financeiros normalmente são de longo para longuíssimo prazo, né? Só que as tentações são imediatistas, né? Elas estão o tempo todo aqui na palminha da mão no celular, e anúncio, e vitrines, e lojas, e é normal, gente, é o que é, nós vivemos nesse mundo. Agora, qual é a diferença? É a disciplina, mais especificamente, a autodisciplina, porque ela te ajuda a construir esse condicionamento. Opa, peraí, não, em relação a finanças eu estou num objetivo de longo prazo. Então agora, e você vê como na hora a tua mente nega aquilo e você consegue voltar para o seu escopo de disciplina, para o seu objetivo. Então, quando eu consigo dividir na minha cabeça a curto, médio ou longo prazo, eu consigo me disciplinar e condicionar a isso. E aí mesmo quando eu falho na minha disciplina, muitas vezes é de maneira consciente. É aquele break que você dá, respira para poder voltar com maior ímpeto. Então eu tenho um programa de treinamento que são 10 treinos em 15 dias, mas eu falhei e falhei realmente porque eu precisava respirar e vou compensar lá no final. Mas o importante é, no fim do dia eu estou dentro daquele condicionamento. Eu estou jogando com a regra, estou jogando com os dias, mas eu vou chegar condicionado no meu objetivo. Então, gente, eu vou compartilhar com todos vocês aqui agora uma breve história pessoal. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, fazem quase 2 meses eu comecei a me arriscar na natação. Comecei a nadar de uma maneira assim, com uma intenção de criar um condicionamento. Não nadar na piscina, no fim de semana, no clube, no condomínio ou às vezes na praia, né? Nadar mesmo, cumprir uma raia, tentar fazer um tempo, né, de uma raia até outra e tentar melhorar a técnica e por aí vai. Muito bem. Eu me lembro da minha primeira aula, gente. Olha, eu já sou condicionado fisicamente, quando nós vamos lutar, lutamos 10, 15, 20, 30 rounds, mas o condicionamento da arte marcial é um, o condicionamento do jogador de golfe é outro, o condicionamento do lutador de jiu-jitsu é outro, do lutador que luta em pé como o taekwondo é outro, obviamente da natação é outro. Às vezes você vai pegar o grande campeão olímpico da história, Michael Phelps, vai pedir para ele jogar 45 minutos de futebol, é outro condicionamento. Então não quer dizer o quão bom a pessoa é ou não. Então tá, da natação começando do zero, condicionamento zero para aquilo, minha primeira aula eu nadei 25 metros, cheguei do outro lado da raia, morto esgualepado, com a língua de fora e dando risada, obviamente, porque eu já estava consciente, eu já sabia que ia esperar isso. No dia desse vídeo aqui, 45, 50 dias depois, eu consegui nadar 1.400 metros, direto e reto, sem parar, tocando de raia a raia o tempo todo, marcando o tempo. Por quê? Porque eu cumpri um condicionamento. Eu comecei uma catástrofe, quase que do zero, para não dizer quase que também do negativo,
e entendi a técnica, entendi o prazo que eu tinha, entendi o tempo fatiado de acordo com as minhas ações, cumpri as ações, uma falha aqui, outra ali, consegui manter dentro do escopo que eu tinha e criei o que, gente? Fala para mim, um condicionamento para poder chegar a esse nível. Eu entendo ainda que eu estou absolutamente no começo, vejo pessoas muito avançadas fazendo o que eu faço com menos esforço, mas elas estão condicionadas a isso. A principal razão de eu ter feito isso é porque eu queria me desafiar a algo do zero para que eu pudesse construir um condicionamento que eu pudesse levar como uma analogia para a nossa vida. Principalmente agora num mundo quase que pós-pandêmico, e a gente está querendo chegar a esse mundo pós-pandêmico, nós perdemos o condicionamento em muitas coisas. Muitas coisas nós ficamos parados, muitas atividades, muitos projetos voltaram para a gaveta, não saíram mais, e hoje a gente tem que quebrar a inércia. E quebrar a inércia, gente, é condicionamento, é um passinho depois do outro, é constância, é disciplina. Eu quero hoje trazer aqui também algumas dicas que você possa usar aí do outro lado. E eu lembro que quando eu comecei a me condicionar em técnicas diferentes, em de repente atividades diferentes, o meu objetivo era justamente esse, né? Me desafiar, sair da zona de conforto e tentar trazer como analogia para as outras áreas da vida, relacionamentos, empresa, trabalho, também na área da arte marcial, por que não? Porque você aciona outros grupos musculares e por aí vai. Muito bem. Quando bate aquela dificuldade, quando você tem aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Ou aquela prerrogativa, por que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu gosto de dizer que a pergunta é a resposta. A primeira dica que eu dou é justamente essa. Quando me surgia a dúvida, era na dúvida que eu me respondia, por que eu estou fazendo isso? E eu me perguntava, exatamente, por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo principal? O que eu quero criar aqui? O que eu estou atrás? Por que eu me desafiei? E aí logo eu começava a clarear. E lembra, é clareza, planejamento e ação. Aí quando eu começava a clarear, eu falava assim, não, então tá, não, eu comecei isso para me desafiar, para sair da zona de conforto, para criar uma analogia com as outras áreas da minha vida. Não, ok, beleza, vamos lá. E aí você respira fundo e continua. Outra dica, quando eu tô lá na dificuldade, você tá lá, gente, e às vezes realmente você começa a se questionar, eu também recorria para outro nível que era o seguinte, eu pensava, quem é que me apoia nisso? Aí logo me vinha minha esposa, meu elenco, família, time, às vezes até alunos, você aí do outro lado também, dando um comentário, um like, uma dica, vamos lá. E eu falava, não, peraí gente, peraí, se hoje não vai por mim, vai por alguém. Então eu tentava recorrer justamente a isso, quem é que me apoia? Para quem que eu tô aqui dando exemplo, quais são as pessoas que se inspiram? Não, bora, vamos lá. E aí você ganha um novo combustível. No meio da dificuldade, o que eu gostava de pensar também, e ainda uso isso o tempo todo, né? Eu sempre penso assim, qual é a transformação? Virando essa página, cumprindo esse desafio, gerando esse condicionamento, qual é a transformação que é criada? Ou seja, quem é o novo Cavenati ou mestre Cavenati? O que surge a partir daquilo? Então, quem é o novo eu a partir disso? Qual é a transformação dessa jornada? E aí sim, aí eu conseguia me retroalimentar de motivação e continuar direto e reto. Talvez você tenha mais dificuldades do que ânimo para seguir, tá? Então, uma das coisas que para mim é fundamental, e aqui eu estou dando dicas, compartilhando, debatendo com você, é o seguinte, eu gosto de pensar qual é o progresso que eu fiz até aqui. Às vezes uso um calendário para isso, às vezes eu recorro à minha agenda e olho lá todos os dias que eu treinei. Vamos dizer que eu estou numa dieta. E aí, não quero aqui entrar no mérito especificamente do que é, o que não é, o que você pode, o que você não pode, consulta o profissional. Mas vamos dizer que eu me coloquei um desafio aí de, 30 dias sem comer doce. Estou só exemplificando. E aí eu vejo que eu estou lá no dia 5 e penso, não, só um docinho, só... Aí eu olho e falo, não, peraí, mas já foram 4 dias. Se eu comer hoje, eu zero. Aí às vezes eu estou lá no dia 19 e eu falo, não, mas peraí, se eu falhar hoje, eu jogo fora 19 dias. Aí às vezes eu estou lá no dia 29 eu falo, não, agora vai, agora eu já estou mais perto de chegar do que desistir. Então às vezes a gente observar qual foi o progresso feito até aquele momento nos impulsiona a seguir até atingir determinado condicionamento que desejamos. Bacanas essas dicas, não é? Elas são trazidas realmente do campo de batalha, de nós tentarmos fazer algo do zero até gerar um condicionamento, para gerar uma transformação. Então assim, são coisas que a gente realmente vive no nosso dia a dia, sabe? Não são de repente trazidas de contextos que eu vou tentar aqui te motivar com alguma coisa. Não, gente, sentimos na pele, tá?
Falando em sentir na pele, deixa eu trazer aqui mais um insight que é especificamente do mundo das artes marciais, mas pode ser também de qualquer outro esporte, qualquer outra analogia serve. Pensa assim, ó, quando vai ter, vamos imaginar que vai ter uma luta, o lutador A com o lutador B. Quando vão apresentar esse lutador A, falam, olha, o nome dele é tal, ele é da cidade tal, a característica dele é tal, de tal arte marcial, e o card dele, ou seja, o número de lutas dele, por exemplo, ele tem 15 lutas, sendo 10 vitórias e 5 derrotas. Ou 10 vitórias, 4 derrotas, 1 empate. Então é muito comum, né, você falar o card dele. Tantas derrotas, tantas vitórias, tantos empates, ou luta sem resultado, que é quando acontece alguma coisa antes da luta e ela acaba que não acontece. Eu gosto de trazer isso também para o nosso background, para o nosso dia a dia. Então pare e pensa assim, ó, estou gerando condicionamento para alguma coisa, para um novo idioma, para uma empreitada financeira, para um novo negócio. Se eu desistir disso que eu estou fazendo, como é que fica o meu card? Quantas desistências eu estou somando? Para quantos sucessos eu tenho? Ou seja, quantas vitórias para quantas derrotas, somando mais essa para a minha carreira? Uma vez eu comecei a pensar assim, eu falei, opa, peraí, acho que eu estou sujando o meu card. Então, obviamente, a gente quer manter o card positivo, no mínimo o dobro de vitórias do que derrotas, né? Então pensa dessa maneira assim, se você hoje desistir disso, está somando mais uma derrota, somam-se quantas para quantas vitórias? É interessante essa analogia. Muito bem, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo e como eu sempre prometo, aqui eu gosto de deixar uma dica, a gente às vezes chama de dica do mestre, mas é algo que você já pode sair desse vídeo aqui usando agora mesmo e a de hoje é muito fácil. Se eu fosse dar uma dica para as pessoas começarem a se condicionar, eu talvez começaria a falar e não ia parar mais. Olha, se condiciona fisicamente, se condiciona na parte da alimentação, se condiciona A, B, C, D, enfim. Mas, se tem uma coisa que sempre gera oportunidades na nossa vida, que sempre tem vaga de emprego, que sempre tem lugar, que sempre é bem-vindo, é você se condicionar a ser uma boa pessoa. O quanto mais você se condicionar a ser uma boa pessoa para o próximo, para a sociedade, para a sua família, seja para quem for, e veja bem, ser uma boa pessoa não estou dizendo de ser bobo, de aceitar tudo, de dizer sempre sim, estou dizendo de ser uma pessoa honesta, de caráter, disciplinada, honrada. Gente, sempre tem espaço para esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, condicionada a ser uma pessoa boa, ela sempre consegue se condicionar o que ela quiser. Por quê? Porque a base está bem feita, está muito bem consolidada. Gente, esse foi mais um vídeo e olha, vídeo completo, vídeo cheio de insights e eu acho que merece ser compartilhado e merece ser comentado também. Então manda aí para os seus amigos, manda para os seus familiares também e aproveita, deixa aqui nos comentários. De repente você pode comentar comigo, olha, tenho facilidade no condicionamento para isso, tenho dificuldade para aquilo, uma vez me condicionei a isso ou aquilo e eu com certeza vou ali comentar com você e divido um pouquinho também das minhas aventuras nos condicionamentos que pretendo gerar, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.